Olá amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Caio Camargo aqui, Fred Alecrim também. Estamos aqui hoje com um episódio mais do que especial para vocês. Nosso papo hoje é sobre resale, a venda de peças e roupas usadas, ou nós vamos colocar um termo novo aqui, né, Fred, pro pessoal, no varejo. Tem muita gente conversando sobre esse tema, discutindo esse tema, mas tem muita coisa para você se ligar antes de estar com essa história aí. Então se liga aí que está começando mais um episódio do Varejo Cast. Você está no Varejo Cast. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Varejo Cast, eu e meu amigo Caio Camargo. Hoje você que nos ouve vai estar aqui com a gente dialogando sobre um tema que já vem sendo, né, Caio, há bastante tempo, conversado. Nos Estados Unidos já é uma realidade em alguns cenários e a gente sempre tem esse questionamento se no Brasil vai ser tão grande quanto já é lá, se isso vai se tornar uma realidade aqui também. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre o resale, ou sobre a venda de produtos que já foram utilizados. Seria a revenda, né, cara? Seria. Não, e é legal, né, Fred, porque a gente voltou lá de Nova York, da NRF, ainda falando de NRF nessa história toda no contexto, porque embora parece que a gente já se falou tanto sobre o assunto, faz pouco mais de mês aí, não faz 2 meses que a gente voltou de lá, então é tema ainda a ser debatido pelo varejo, porque não foi aplicado no varejo, né? E um dos grandes temas que foi tratado foi exatamente esse tema do resale. 3 ou 4 grandes palestras sobre o tema, até mais se eu não me engano. E o varejo veio um pouco discutindo o tema. E aí, é hora de botar peça usada na minha loja, tornar meu negócio um varejo, né? Um varejo também de peças usadas, né? E o perigo que tem nessa história é a gente começar a ver uma C&A, Riachuelo, Zara. Será que esses caras também vão virar parte do negócio também na moda da economia circular, né? Para não usar o termo do brechó, que não tem nenhum erro nessa história. E a nossa ideia aqui é tratar um pouco esse tema, né, Caio? O que é a realidade de fato econômica disso e quais são os grandes exemplos que a gente está vendo, né? Alecrim, meu mestre, cara, como é que seria o começo dessa jornada? A gente estava discutindo aqui um pouco antes de começar aqui nas nossas anotações, né? Lá atrás, bonito, né? Render Running, alugue a passarela, né? Seria assim, né? Foram eles que começaram esse processo lá fora e começaram a ter a notoriedade ou a diferença desse processo, porque brechó existe muito mais tempo que qualquer marca dessas, né? Mas como é que você vê esse começo de história aqui? Isso é interessante, eu estava vendo aqui, né, quando a gente estava se preparando aqui para gravar o episódio, só para ter uma ideia, né, de quanto isso cresceu. É claro que, cara, é sempre importante a gente contextualizar, né? Quando a gente vê números grandes, assim, um crescimento de 100%, quando você tem pouca participação no mercado, qualquer coisa, se você tem Se eu tenho um cliente no outro, depois eu tenho 2 clientes, é 100% de crescimento. Aí é fácil. Quando eu tenho 2 mil clientes, preciso crescer um só. Aí não é nada, né, cara? Exatamente, vale muito a pena a gente sempre lembrar, né, de contextualizar as coisas. Mas um dado aqui da Global Data mostra que esse mercado, né, de segunda mão, de produtos utilizados, usados, seminovos, ou o termo que a gente, né, ouviu esse ano pela primeira vez, vai ser falado mais tarde, fala que foram 109,4% de crescimento de 2016 até 2021. Ou seja, de 2016 a 2021, o mercado global, falando em moda, né, em moda, fashion market, de produtos resale, né, cresceu 109,4%, né, Caio? É uma evolução muito grande, né, e a gente viu bastante isso recentemente. Até para adicionar um temperinho a mais aqui, né, já que você é alecrim, vou até colocar um pouco mais de tempero na tua fala. Em 2021, até quando foi publicada essa pesquisa, que foi meados de 2020, pelo Sebrae, tinham sido abertos 6,7 mil negócios voltados aí a peças usadas, /brechó, resale, que nós estamos usando aqui os termos aqui que são ser colocados. Não, o termo que cada um vai usar, tanto faz, a questão é que significa a mesma coisa nessa história toda, certo? A primeira vez que eu ouvi falar realmente isso de uma maneira mais estruturada, como tendência, foi exatamente a Rent the Runway, né, que é uma nativa digital que começou a utilizar marcas de luxo para alugar essas roupas para quem ia para festas. Foi o primeiro momento lá que isso foi dito, acho que faz aí entre 5 e 7 anos, mais ou menos. E é legal, né, porque você tem a Rent the Runway lá nos Estados Unidos é muito forte hoje, embora notícias de fevereiro dizem que eles não estão muito bem das pernas, né? Mas é The Real, né, meu amigo? Fala pra eles um pouquinho, explica um pouquinho da The Real. The Real, que tinha uma loja apenas nos Estados Unidos, em Nova York, e quando a gente visitou agora, tinha 2, né? Tinha acabado de abrir uma no Sorro. É uma loja de revenda de produtos de luxo, que tinha todo um diferencial, pelo menos o que eles colocavam como diferencial, de ter pessoas ali para validar e certificar que aquele produto era original. Pra colocar pra nossa galera, né? Porque lá é só luxo, né? Então luxo, só bolsa luxo. Louis Vuitton, Chanel,
calçado Levotan, é outro nível de conversa. Gucci, né? São grandes marcas de luxo, o produto de luxo que você tem em casa. E eles prometem até 85% de comissão sobre a venda do produto que você deixou lá para ser vendido, né? Então, o grande lance era a certificação, mas como você falou muito bem, eles vêm passando por problemas. Um dos que a gente viu lá é exatamente que os produtos certificados não eram tão originais assim. Isso foi uma das primeiras polêmicas. Houve falha do produto, então algumas coisas que eram vendidas como originais, infelizmente eram pirateadas aí ou falsificadas. Houve esse problema que o que a gente viu lá é que eles estão tentando, né, reajustar para reconquistar a confiança e a credibilidade desse modelo, que é um modelo interessante, né, Caio? A gente viu lá muita coisa, muito produto bacana e que passa a ser acessível para uma população, né? Tanto tem a pessoa que tem uma grana que vai querer comprar também, mas também tem uma outra pessoa que não tem o acesso a esse produto de luxo, que passa a ter acesso, já que os produtos são, assim, pelo que a gente viu lá, tendo a certificação e sendo realmente originais, estão em excelentes condições. Exatamente quando você falou das condições das pessoas nos Estados Unidos, eu queria que nosso mestre Yannis tocasse aqui a sirene, porque tem um alerta aqui pra galera, exatamente isso, sobre esse tema do resale nessa história toda, tá? E qual que é o nosso alerta aqui, tá? Quando a gente esteve nos Estados Unidos, a gente percebe qualquer noticiário, então você pode ver que acompanha as notícias do que está acontecendo lá, eles estão num momento em crise, né? Então o americano está com menos dinheiro do bolso, diminui o poder aquisitivo e ele também está fazendo opções de compra, ele está comprando produtos mais baratos nessa história toda. Então quando a gente vê o resale tão em voga e tão forte nos Estados Unidos, não é só na Rent the Running ou na The Real, mas no brechó em geral, é porque o americano está deixando de comprar um produto, né, de primeiro uso para ir para um produto usado por uma questão que está faltando grana do bolso dele, cara. Vamos lembrar que o grunge lá nos anos 90, que todo mundo fala do grunge e tal, das calças xadrez, tal, ele começou muito também no brechó, né? A gente aqui usou como moda a calça de franela, mas o cara comprava roupa barata no brechó lá. Pouca gente se lembra disso lá nos anos 90, então é o que está acontecendo exatamente agora. Isso equivale a quando a gente está na crise aqui, que a carne está cara, que o cara começa a ver sites de receita, substitua a carne por tal, faça um cozido com sobras de alimentos, etc. Tal. Não é pela parte bonita da história, é porque está faltando grana para fazer aquilo que eu queria fazer. Né? Eu quero fazer churrasco, não tentar fazer um substitutivo da carne, né? Então assim, o cara quer comprar um produto de marca, ele não quer comprar no brechó um produto de marca, mas existe também uma parcela, e é importante dizer que não é todo mundo que pensa assim, tem uma parcela que tem um consumo já que pensa nesse lado, né, meu amigo? Que já pensa uma questão de, não, eu quero consumir de forma circular, eu quero uma marca sustentável. Também tem esse lado também, mas ele ainda é nicho. Você concorda comigo? Concordo. Eu tava vendo aqui um conceito de consciente que, assim, me abriu a cabeça, sabe? Foi uma palestra que nem tinha muito público, a pessoa tava falando assim, o que é a geração consciente? Porque até lá no nosso grupo a gente tava conversando e alguém lá do grupo colocou que, assim, não tá vendo o reflexo de dizer que a geração Z é consciente, se marcas como... Algumas marcas foram citadas lá, né, estão crescendo bastante. Me veio esse comentário dessa pessoa nessa palestra, diz assim, bem, a geração consciente nem sempre é essa consciência que a gente imagina, que é comprar um produto que não tem um trabalho análogo à escravidão, que não tem nenhum impacto negativo na natureza. Muitas vezes o pensamento de consciente para essa geração é usar o dinheiro dela com consciência. Exatamente. Eu sei o valor do meu dinheiro, eu sei que as coisas estão caras, então eu vou usar conscientemente o meu dinheiro, independente da marca. Então, se eu tenho um produto Gucci, sei que eu posso comprar um Gucci pela metade do preço, tendo uma qualidade maravilhosa o produto, eu vou lá na Real e compro por 50% do preço. Isso é ser consciente. Aí, às vezes, vem o high-end, né, que é o conceito de você usar uma marca de luxo e uma marca mais popular no mesmo look. Então, eu tenho a parte de cima que eu comprei zerada, sim, numa marca de luxo, e tem a parte de baixo, por exemplo, que eu comprei numa marca mais de valor mais acessível. E isso é consciente também. Então, eu achei bem interessante essa questão do consciente a partir da minha situação orçamentária, sabe? Então, é claro que países que estão com a economia em dificuldade, e são raros os que não estão, as pessoas acabam, na consciência, nem sempre podendo optar por o que é melhor para o mundo, infelizmente, né? Exato. Infelizmente. Tem alguns drivers quando a gente fala de comprar roupas usadas. Vamos colocar de uma maneira mais geral, comprar roupas usadas. Depois a gente vai usar outros termos que a gente estava querendo trazer para cá. Uhum. Sim, tem aquele que compra por uma questão de economia de recursos, né? Mas você tem outros dois drivers importantes, né? Que eu acho que, aliás, quase a mesma coisa aqui. Que eu ia falar, é o luxo em si, né? De você ter o grande objetivo de não é
porque eu tô comprando economicamente, é porque eu posso adquirir um bem desejável por um preço mais baixo, né? Sim. Então não é uma questão de compra econômica, mas é uma questão de, cara, eu sempre quis ter a bolsa do Louis Vuitton, eu nunca pude pagar o valor que ela tem, mas um pouco mais abaixo eu posso comprar dessa vez. E original. É verdadeiramente um Louis Vuitton, um Gucci, um Prada, um Labotan. E o outro termo, acho que é o colecionismo. Né? Então, assim, poxa, tem o tênis da Nike, do Jordan de 1993, a Nike não vai fazer mais aquele tênis. Mas um cara que coleciona os sneakers, os tênis... É o vintage, né, cara, que você tá falando. É o vintage. Né? O cara quer o tênis daquele ano porque é uma memória dele e tal. A gente tem um amigo nosso aqui, né, o grande João Vitor aqui, colecionador de Air Force One, né, cara? Então, assim, pô, o cara vai caçar, garimpar tênis do Air Force One pra tudo quanto é lado. Então, esse é um público diferente que está indo nessas lojas com outro olhar. Não é só olhar do usado, ou seja, tem várias perspectivas quando você fala sobre esse tema, não é só compra usada, né? Voltando à tua pergunta lá, eu concordo que é nicho. Aqui no Brasil, principalmente, né? Lá fora a gente já tem grandes marcas, né? Eu tava vendo aqui, por exemplo, Caio, a gente já tem utilizando, né? E com espaços de resale, marcas como H&M, como Nike, como Patagônia, né? Ou seja, várias marcas aí do mainstream que já utilizam, né? O espaço de suas lojas, inclusive, não só do online, para vender roupas que são roupas de second hand, né, de segunda mão. É legal quando a gente fala pro mercado eletrônico, né? Se o Mercado Livre ou LX começaram essa história, a gente tem um enjoei que é muito forte na moda para exatamente vender, né, coisas que não é no momento mais dessa peça, ou não quero mais tanto usar isso, eu posso repassar. E tem pessoas interessadas em comprar aquele produto, né? Hoje deve ser, se não há, uma das principais plataformas hoje quando a gente fala de moda, né? Mas não é a única não, né, Alequinha? Eu tava vendo aqui, ó, se o Enjoei ainda não tem um dono dentro do varejo físico, né? O Repassa, que é uma startup tão fantástica do Tadeu, meu amigo, tá? Inclusive eu fui nos investidores do Repassa lá no começo deles, cara, um investidor anjo deles, né? Foi comprado pela Renner, cara, né? Foi comprado pela Renner. A Arezzo, eu tô olhando aqui, né? Adquiriu a Troc, que era uma outra plataforma de roupa usada, ou seja, as marcas grandes também aqui no Brasil já estão de olho nesse mercado, né? O grupo Gereissati aqui comprou ações da Etiqueta Única, que é uma outra plataforma, então ainda está fraco esse movimento, mas você acha já players do varejo criando movimentações para isso, usando uma segunda marca para essa história, né? E algumas marcas que já começam a criar aqui no Brasil, eu estou levantando aqui, eu tentei levantar o número de lojas, acabei não conseguindo, mas eu sei que a gente deve estar, se não na centena, perto da centena nessa história, que é a Peça Rara, né? Que é um brechó que está abrindo assim, gigante, e é dentro de franquia. Ou seja, mesmo o universo de franquia já está aceitando o brechó, que o brechó é aquela lojinha de bairro de um cara só, sem nome, sem nada, né? Tem lá sua visão romântica do que é varejo, né? Tal, mas, cara, já está no modelo de franchising, cara, esse negócio. Então, ele é um negócio sério, né? De movimenta milhões de reais aqui no país já, e que pode ser um negócio que as marcas têm que ficar atentas, certo? Certíssimo. Se a gente for pegar no conceito, né? O que traz essa moda, o resale, né? Esse conceito do resale, são 3 pilares, tá, Caio? Basicamente. A inclusão, né? Porque muitas vezes você tem ali marcas que são muito exclusivas, e aí você tem mais pessoas que vão ter acesso a essas marcas. Outra é promover a sustentabilidade, porque você acaba saindo da economia linear para uma economia circular, ou seja, você dá mais vida àquele produto, né? Você faz aquele produto viver mais a partir do momento que ele vai ter outros donos, outras histórias, ou promover o acesso, né, às pessoas a essa moda. Então você tem esse tripé. E aí, pegando esse tripé da consciência, né, algumas marcas, e aí tem uma de Natal, né, a cidade querida que eu moro, e uma dupla fantástica, que é a Fernanda e a Silvia, elas têm a Arara Azul. E a Arara Azul, ela vai muito nessa questão do desapego, vai muito nessa questão da sustentabilidade, que é um dos tripés. E ela diz assim, ó, 76% das peças que estão no seu guarda-roupa não foram usadas no último ano. Ela dá um motivo para isso, né? Então, se eu tenho muita coisa, o que eu posso fazer com isso? E aí, a partir daí, eles criaram a jornada dela. Então, você pega essas roupas que você não usa, você leva na Arara, troca por um dinheiro que é delas, que é o Araras, e aí você recebe
nessas araras, eles vão analisar os produtos que entram no acervo podem ser comprados, né, com essa moeda que eles receberam, e os que não entram no acervo serão doados para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ou seja, você tem todo um trabalho maravilhoso que vai desde acesso, inclusão e sustentabilidade, mas também ao lado social, de também levar, e claro que os produtos vão, e o que precisar ser dado um ajuste para poder ser doado, não vai ser doado qualquer coisa, tem uma questão da qualidade também, né? Então esse crédito, né, em araras é muito legal. Então é um conceito muito legal que a Fernanda e a Silvia fizeram, e que tem se expandido, inclusive, Caio, fazendo parcerias com grandes marcas que querem começar processo de resale. Tem um outro driver aqui, cara, que eu acabei de lembrar aqui, né, cara? A gente fala muito, pensando às vezes no adulto, quando a gente fala em brechó, mas a parte infantil tem crescido gigantescamente. A gente viu lá nos Estados Unidos a Many Moons. A gente até teve a oportunidade de falar dessa história, que é a primeira loja, que eles colocam o conceito de economia circular. Quem não escutou sobre a Penny Moons, vamos convidar a escutar os episódios do NRF, que foram incríveis. Isso. Não perde, ela tem uma playlist pra você aqui no Spotify, você tá escutando no Spotify, tem uma playlist compilada, bota lá em NRF 2023, você vai achar, tem todos os episódios compilados pra você, tem uma aula sobre o que foi a NRF 2023, tem convidados, tá muito bacana, tá, o material, vale a pena, então nós vamos deixar pra você escutar sobre a Animus lá, tá? Mas aqui no Brasil, ó, eu tava levantando aqui, você tem a Cresci e Perdi, tá? Que é uma rede de franquias baseadas nisso, e a Arena Baby é uma outra que também trabalha nessa questão. O que esses caras fazem? A criança cresce muito rápido, principalmente nenê, né? 2, 3 meses, 6 meses, 9 meses, então assim, muitos, eu acho que até esse índice de 70 e poucos % é até maior quando é pai de criança pequena. Ganhou muita roupa pro primeiro filho, não usa a maioria delas, né? O RN, por exemplo, tem aquele bebê que já nasce já não usando o RN, né? Então você compra lá um bebê de peças que você nem usa, nem abre elas. Então você consegue revender nessas lojas essas peças e quase como um cashback. Elas são avaliadas e aquele dinheiro você não leva na mão, mas você consome na própria loja. Então torna-se também um hábito de economia circular. Você tem um fluxo de questões que não é só roupa, vai a cadeirinha, vai o carrinho, não vou usar mais cadeirinha de bebê, puta, eu consigo vender ela lá? Consegue, né? Por um outro preço, obviamente está muito mais baixo, mas é uma maneira de você botar um novo uso nessa história. E você falou uma coisa de outras histórias, eu queria que você trouxesse pra gente o grande termo que a gente adorou lá em Nova York sobre esse termo, né? De criar outras histórias para o produto, cara. Criar novas histórias e novos conceitos, e principalmente para trazer valor no nome também, né? Porque a gente conversava bastante, né, Caio, que lá no setor de veículos, né, o carro usado virou seminovo. Exato. Claro que a diferença do carro usado para seminovo é porque a turma começou a dar um trato, a melhorar o carro antes de colocar ele à venda de novo. E aí o seminovo era, na época que ele começou, a ideia de um carro melhor do que o carro usado. Não era novo, mas era quase novo. E aí as marcas, algumas dessas que eu citei aqui, que já trabalham, inclusive algumas com espaço dentro da própria loja, com roupas, eles começaram a chamar lá fora de almost new, que é quase nova. Né? Para não chamar second hand, né? Segunda mão sempre dá o sentido de defeito, falta alguma coisa, falta um botão, deu erro. A gente lembra que a gente usava outlet ou como é que era, saldo, ponta de estoque, né? Que é exatamente aquelas peças que estavam sempre com defeitinho, com problema, e isso mudou, né? Quando a gente fala de outlet hoje é mais o desconto. E aí a gente estava lá com o Jason, né? O gerente da Neighborhood Goods, e dentro das marcas que estavam lá, que é um marketplace físico, se você quer saber o que é isso, vai lá nos episódios da NRF, que vale a pena demais. Né, tem a Showfields e a Neighborhood Goods que a gente visitou, e a única marca que era de economia circular, com resale, né, uma marca de bolsas e acessórios de luxo de Nova York, e um dos pontos de venda era exatamente na Neighborhood Goods. E eles não chamavam de usado, nem almost new, nem seminovos, nem segunda mão, nem pre-owned, possuído, pré-comprado nessa história toda, né? E são os nomes mais usados lá, né? Lá são usados o second hand, o pre-owned e o almost new. E aí o nome lá é pre-loved. Fantástico. Pré-amadas. São produtos que foram pré-amados por outras pessoas. Produtos que foram amados por alguém anteriormente, né? Exatamente, cara. Eu acho que é um conceito fantástico. Isso mostra, cara, e a gente citou, acho que ao longo desse episódio aqui, uma série de exemplos que é muito mais do que simplesmente falar de brechó, é muito mais do que simplesmente falar de vender roupa usada, né? É um mercado sério, né? Mas ao mesmo tempo é um mercado que o varejo brasileiro ainda precisa entender ele. Ele está começando a acontecer,
mas não é uma verdade para todos e para qualquer negócio, correto, meu amigo? Correto, e aí entender muito esse público, né? Quem é que hoje tá consumindo, né, Caio? E pensar nisso, né? O que é ser consciente, né? Para algumas pessoas, dependendo de onde elas estejam aí hoje em dia, em termos orçamentários, em termos de salários, remuneração e necessidades. E aí me lembra também um outro ponto, né? Para a gente ir concluindo, né, Caio? Que é o que é que isso pode gerar de serviços também, né? Eu falei aqui da Arara Azul que você pode plugar isso como se fosse, né, um Resale as a Service. Exato. A gente ainda não viu isso, a gente já ouviu o Retail as a Service, mas a gente... É verdade, tá aí, ó, oportunidade na lata, criada agora, Resale as a Service, cara. Resale as a Service, que é, ao invés de você criar esse processo, né, de revenda de produtos pré-amados, você fazer uma parceria, na verdade, para uma empresa que já tem peça rara, Arara Azul, uma empresa que já tem e que possa. E você que tem uma empresa que vende, né, produtos de pre-loved, second hand, você procurar também isso para aumentar a sua receita. Você não depender só da receita do que você faz, mas você também vender a operação disso para uma loja que não quer se preocupar com isso. E aí, além desse Resale as a Service, eu me lembro muito de um exemplo da Rent the Runway, que eu não sei se foi para frente, mas eu achei muito interessante. A gente pode pegar aqui um exemplo para Gramado, por exemplo. Mas era, no caso, para quem ia esquiar em Aspen ou em algum lugar. E ao invés de comprar roupas, o que a Rent the Runway fez foi fazer parceria com os hotéis W, com um hotel de luxo que tem nos Estados Unidos. Quando você ia esquiar nesses lugares, você não precisava comprar roupa que você vai usar uma vez no ano. Diga lá, uma vez no ano, se o cara for recorrente, porque muita gente vai uma vez na vida ou 2 vezes na vida ver neve e vai usar roupa de esqui. A cada 3 anos, a cada 6 meses, ou a cada 1 ano, bem falado. E aí você vai no site da Rent the Runway, faz a reserva das roupas de frio, né, que você vai usar para esquiar e tudo. Aí você vai no site da W, faz a reserva do seu apartamento e tal. Quando você chega lá, abre o guarda-roupa, as roupas estão lá. E quando você vai embora, é só deixar lá no guarda-roupa. Ou seja, isso daí é um super serviço. Que aí você imagina a mesma coisa, você indo para Gramado ou para Campos do Jordão e você ter parcerias. Então, o legal que a gente procura aqui no Varejo Cast, né, cara, é trazer já algumas ideias que podem servir de inspiração para você que está nos ouvindo aí já usar. Então, já saiu aqui o Resale as a Service, esse exemplo aí inspirador da Rent the Runway, não precisa ser igual. O que a gente quer aqui é só provocar você para ação, para que o Varejo Cast não seja só de informação, mas também seja de transformação do seu negócio. E meu amigo Fred Alecrim, para quem quiser mais inspirações, elucubrações e pensamentos aqui do Varejo Cast, conversar com a gente, entender um pouco do que a gente faz, além dos episódios aqui do Varejo Cast, como é que o pessoal acompanha o Varejo Cast aqui em todas as mídias? Bom, a gente está em todas as mídias, né? Se você quer ver e ouvir o Caio Camargo... Fred Alecrim, não esquece. Fred Alecrim, você pode fazer isso no nosso canal do YouTube, que é o Varejo Cast, ou no Spotify, que também está saindo com vídeo. Se você quer apenas ouvir, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no YouTube só ouvir, ou no seu tocador predileto aí, pode ser Deezer, pode ser Google Podcast, pode ser Apple. Onde você quiser. Ainda tem grupo no LinkedIn, um grupo de mais de 46 mil pessoas com a gente no LinkedIn, bombando, um dos maiores grupos de varejo do LinkedIn. Temos orgulho de ter lá o nosso nome lá do Varejo Cast cravado no LinkedIn. Segue a gente. Procura Varejo Cast lá e pede para entrar no grupo, né? E seja bem-vindo lá a esse caos que é o Varejo Cast. Esteja com a gente. Já tem Instagram, tem YouTube, tem e tal. Não falta mídia para você que tá com a gente. A gente tá trazendo muita novidade para você. E ó, toda terça-feira, 6 da manhã, tem episódio novo. Não perde. É isso aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Você assistiu Varejo Cast.